Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal Games React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo. E hoje vamos reagir ao novo vídeo do Fala Sério, que é videogames que te punem. Videogames que punem trapaceiros. Tem muitos jogos por aí que as pessoas fazem um monte de coisa errada e sai livre. Então, vamos ver quais são os jogos que punem. Vai ser muito bom isso. Então não esqueça de curtir, inscrever no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Ninguém gosta de trapaceiros, muito menos os desenvolvedores de videogames. Então não deveria ser surpresa para você saber que muitos jogos têm métodos integrados para desencorajar trapaças. Mas alguns desenvolvedores se esforçam para punir trapaceiros das formas mais selvagens imagináveis, de medidas anti-pirataria ultrajantes a consequências severas para o uso dos próprios sistemas do jogo. Aqui estão alguns videogames que punem trapaceiros. Código Konami. Códigos de trapaça, lembra deles? Os famosos cheat codes. Lembro. Embora não seja tão comum hoje em dia, você costumava ter dificuldade para encontrar um jogo que não deixasse você apertar alguns botões e desbloquear algum truque maluco do seu jogo favorito. Bom, o código Konami é provavelmente o código de trapaça de jogo mais icônico que existe. Originalmente usado apenas em, já sabe né, jogos da Konami, a combinação de botões se tornou tão famosa que outros desenvolvedores começaram a colocá-la em seus jogos também. E alguns deles viram isso como uma oportunidade de ouro para um pouco de trollagem. O Super Monkey Ball Jr. de 2002 para o Game Boy Advance tem uma pequena surpresa boba para os trapaceiros. Ao inserir o código Konami na tela de título, nada acontece além do texto ser alterado para muito boa tentativa. Bem atrevido, mas não é o fim do mundo. Ao contrário de inserir o código no jogo de tiro de ficção científica Gradius 3. Fazer isso no lançamento do Super Nintendo de 1989 concederia a você todos os power-ups, mas destruiria completamente a sua nave. Essa foi pesada. Mas talvez o melhor exemplo de trollagem de código da Konami apareça em Silent Hill 3 de 2003. Jogadores que usam o código após vencer o jogo uma vez recebem uma recompensa interessante. O personagem coadjuvante Douglas Cartland vai aparecer de cueca durante todo o seu jogo. É literalmente isso. Sem munição infinita, sem desbloqueios malucos, sem nenhuma invencibilidade. É só um cara de meia idade usando cueca. O jogo até dá um gemidinho pra você quando você insere o código. Imagina a decepção. A Bruxa Má. O clássico de 1998 do Nintendo 64, Banjo-Kazooie, é conhecido pela sua plataforma apertada, trilha sonora icônica e humor britânico seco. Mas algumas coisas no jogo não são nem um pouco engraçadas. Basicamente, há uma sala de cheat dedicada que permite que você insira códigos para alguns bônus legais. Saltos de fase, suprimentos infinitos, o que você quiser provavelmente dá para conseguir. Mas tem um porém. Se o jogador inserir em sequência 2 códigos considerados ilegais, tipo esses de pular de fase, a vilã do jogo faz uma aparição. Gruntilda, a Bruxa Má, vai vir pra te avisar que você tá em apuros, alegando que inserir outro código ilegal vai fazer com que ela apague completamente o seu jogo salvo. Cara, como assim? Nossa. Não pode ser verdade, né? Bom, digitando outro código, isso vai revelar que sim, é verdade. A velha Grunt vai aparecer e dizer que você tá sem sorte. E na próxima vez que você sair pro menu principal, vai ver que todo o seu salvamento desapareceu. Incontáveis horas de jogo virando poeira. Tudo porque você queria pegar um caminho mais fácil. Essa foi dureza. Mas o caminho mais fácil para níveis inimagináveis de conhecimento é muito simples. É só deixar um like e se inscrever no nosso canal para garantir que você nunca vai perder outro vídeo cheio de fatos como esse. Estamos combinados? Então se inscreve aí. Trollando a pirataria. Spyro 3 Year of the Dragon de 2000 pro PlayStation 1 é um dos melhores jogos já feitos. E se você discorda, você tá errado. E ele também tem uma das medidas anti-pirataria mais selvagens imagináveis. Então apertem os cintos. Os discos de PlayStation 1 eram notoriamente difíceis de copiar por causa de uma série de tremidos exclusivos impressos em cada disco que determinavam a região e a legalidade. Basicamente, a unidade de disco lia esses tremores. E se algum tivesse faltando ou errado, saberia que você
você estava usando uma cópia ilegal. Em resposta a isso, os hackers começaram a instalar mod chips especiais nos consoles, que conseguiam contornar essa medida e enganar o PlayStation, fazendo pensar que qualquer disco era original. Só que alguns jogos tinham maneiras de detectar esses chips, como o Spyro 3. E a desenvolvedora Insomniac deixou algumas surpresas Bem desagradáveis avançado no jogo para esses hackers. O jogo hackeado rodava normalmente no começo. Os jogadores podiam explorar as fases, coletar joias, todas essas coisas legais. Mas quando eles encontram a fada Zoe perto do fim do primeiro mundo, ela diz algo perturbador. I'm sorry, Spyro, but you seem to be playing a hacked version of this game. This may be an illegal copy. Since this copy has been modified, you may experience problems that would not occur on a legal copy. Ok, daí em diante o jogo Nossa. parece funcionar bem, até que não funciona mais. As joias e os ovos coletados desaparecem aleatoriamente do inventário do jogador, forçando a jogar fases antigas de novo para manter os seus totais. E pior ainda, o jogo trava aleatoriamente, a saúde do Spyro cai e não pode ser restaurada de novo e o idioma muda aleatoriamente. Necesitamos joyas ya, o la puerta no se abrirá, ni de aquí a una eternidad. Parece um pesadelo, né? Mas se um hacker particularmente persistente quisesse se esforçar para terminar o jogo, ele ia ter uma péssima surpresa. Depois de derrotar o chefe final, o jogo é imediatamente teletransportado para o início, e o seu arquivo salvo é completamente apagado. Parece que é assim que se lida com pirataria. Lição de moral. Undertale de 2015 é um RPG peculiar e engraçado com várias maneiras diferentes de jogar. Os jogadores podem tentar falar com os inimigos e resolver as coisas pacificamente, ou simplesmente destruir tudo em seu caminho. Mas e se eu dissesse que tem outra opção? Na versão original para PC, o jogador sempre pode simplesmente trapacear. Ao entrar nos arquivos do jogo e manipulá-los, é tecnicamente possível pular grandes partes do jogo e chegar ao final mais cedo. Agora, os finais de Undertale são determinados com base nos marcos que o jogador atinge e como ele escolhe prosseguir. Por exemplo, se ele escolhe poupar ou eliminar um certo chefe. Mas e se depois de manipular os arquivos do jogo você der informações contrastantes? E se você dissesse que estava em uma jornada pacifista, mas ainda assim matou alguns personagens? Ou o que acontece se você pular para o final sem participar de escolhas suficientes para obter um final? Nesses casos, o jogo não consegue determinar qual final você vai receber. Mas e aí, o que acontece? Bom, como de costume, o simpático esquelético NPC Sans fala com o jogador, só que dessa vez é algo diferente. Beleza, então tá. Nossa. Depois disso, o jogador é Nossa, um hack inicializado de sujo. volta ao menu principal. Francamente, se você editou os arquivos pra pular a jogabilidade real do jogo que você comprou, o mínimo que você merece é tomar um fecho mesmo. Senhor Reset. Animal Crossing provavelmente é o Eu já último vi esse jogo jogo que vem à já. sua mente quando você pensa em Eu nunca trapace. vi. Tipo, por que diabos você ia trapacear nesse jogo? É um simulador relaxante sobre ganhar dinheiro e fazer amigos. Bom, a desenvolvedora Nintendo estava realmente muito preocupada com isso. As lojas e os preços do jogo mudam a cada dia. Então, no jogo original, seria totalmente possível para os jogadores inicializarem o jogo, verificarem o que estava em oferta e simplesmente alterarem a data nos seus dispositivos e redefinirem se não gostassem do que viram, fazendo isso repetidamente. Que vergonha, né? Então a Nintendo encontrou uma solução. Reiniciar o jogo sem salvar faz com que o Sr. Reset apareça. Ele dá aos jogadores uma mensagem educada sobre a importância de salvar antes de reiniciar. Educado, mas prolixo e impossível de pular. Meio irritante. Reiniciar de novo, aí o reset reaparece. E menos educado que antes. Toda vez que você reinicia, ele fica mais bravo e mais prolixo. Ele pode até pedir para o jogador escrever um pedido de desculpas. A ideia da Nintendo era tornar o processo de reinicialização o mais trabalhoso possível para desincentivar os trapaceiros. E para falar a verdade, isso aqui é genial. Hoje em dia, o Sr. Reset foi aposentado da série com o advento do salvamento automático, tornando a manipulação de datas impossível. Mas ele aterrorizou muitas crianças. Não que tenha acontecido comigo. Não, ele nunca me assustou, juro. Tiros galináceos.
Quando o assunto são jogos de tiro, uma coisa tem que ser satisfatória, ou não tem sentido em jogar. O próprio tiroteio, né? Então a desenvolvedora Crytek teve uma ideia deliciosamente diabólica ao tentar proteger o Crysis Warhead de 2008 dos piratas. Criminosos que tentaram pegar uma cópia gratuita do jogo de tiro explosivo receberam uma punição muito particular. Cópias piratas substituem todas as suas balas por galinhas. Nossa! Eu achei mais engraçado. É bem criativo. Fica lançando galinha. Muito bom. E sim, as galinhas são basicamente inúteis. Não espere chegar muito longe com a sua arma de aves. Mas sabe o melhor de tudo? Essa peculiaridade maluca fez com que um monte de gente fizesse posts perguntando como consertava essa falha estranha. Incrível, adoro quando os hackers se revelam. E o que é mais engraçado é que muitos jogadores legítimos viram as postagens e quiseram experimentar eles mesmos. Sei não, hein? Acho que tem todo um mercado em potencial aí para ser explorado com jogos de tiros de galinhas. Chapéu de cretino. O modo online do famosíssimo GTA V de 2013 é um caos absoluto. Algumas pessoas querem causar um estrago total, explodindo coisas e batendo carros. Outros preferem interpretar um cara comum indo pro trabalho e tentar evitar carnificina ao redor por alguma razão. O ponto é que ele é cheio de uma grande variedade de estilos de jogo, incluindo, infelizmente, trapaceiros e maus esportistas. A desenvolvedora Rockstar sabe disso e não queria que o jogo se tornasse algo completamente sem graça pros jogadores. Então eles criaram uma solução: trapaceiros e jogadores maldosos, ou seja, aqueles que hackearam o jogo ou se divertem aborrecendo os outros jogadores, recebem um chapéuzinho bacana, o chapéu de cretino, só pra todo mundo saber que eles não prestam. Além disso, eles são chutados pra um lobby dedicado, que só recebe outros idiotas. E se você pensou que os lobbies normais ficaram ruins, os lobbies dos idiotas são o velho oeste do mundo de GTA. Esses vilões ficam presos no limbo dos perdedores por alguns dias, antes de serem autorizados a retornar aos lobbies normais. Mas se forem reincidentes, eles ficam por lá mais tempo ainda. É isso aí, deixa a escória arruinar os dias uns dos outros em vez dos nossos. Batman Ilimitado. Bem legal. Quer você acredite que o Batman é o maior super-herói do mundo ou não, você não pode negar que ele é muito legal. E a sua longa lista de gadgets faz com que jogar com ele em Batman Arkham Asylum de 2009 seja uma explosão total. Quer dizer, a menos que você pirateie o jogo. Os jogadores que tentarem pegar uma cópia ilegal se verão totalmente incapazes de planar usando a grande capa do morcego, dado que planar é absolutamente essencial para atravessar grandes lacunas. E por consequência, progredir no jogo, os criminosos estão completamente sem sorte. O gancho de escalada se torna igualmente inútil. Em vez de se prender aos pontos esperados e permitir que o Batman alcance lugares altos, ele se prende a pontos aleatórios e coloca o jogador numa fria. Então acaba sendo um jogo do Batman sem nada do Batman. Você poderia muito bem estar jogando com o Alfred. Nos fóruns da editora Idols, os jogadores se declararam piratas perguntando como é que consertava essa estranha falha que encontraram. Num exemplo infame, um administrador do fórum respondeu, revelando a verdade sobre as medidas anti-pirataria, antes de soltar uma frase que poderia muito bem ter vindo do próprio Batman. Não é um bug no código do jogo, é um bug no seu código moral. Nossa! Unido pela Estrela da Morte. O nome do criador de Star Wars e Indiana Jones, George Lucas, pode ser sinônimo de filmes, mas houve um tempo em que ele teve influência na indústria dos jogos também. A LucasArts era originalmente uma licenciadora e desenvolvedora que criou alguns jogos realmente únicos naquela época, incluindo um que se chamava Afterlife. O lançamento de 1996 é um jogo de construção de cidades que nem SimCity, só que em vez de uma cidade comum, ele gira em torno da construção de um céu e um inferno funcionais. Além de estradas e infraestrutura, os jogadores também podem erguer edifícios mágicos como centros de reencarnação. Isso faz sentido no jogo, te garanto. Como outros construtores de cidades, o jogador precisa de muito dinheiro para construir uma vida após a morte próspera. Mas se o jogador não quiser seguir as regras, bom, tem códigos no jogo que podem ser usados para obter dinheiro extra. Mas a LucasArts não queria que você abusasse deles. E se você usar muitas vezes, bom, vai aparecer uma frase familiar na tela. Uma estrela da morte foi atirando em todo lugar. A Estrela da Morte faz uma aparição indesejada e começa a explodir o mundo que você passou tanto tempo construindo. Não sei o que eu tava esperando, mas definitivamente não era isso. E infelizmente, se o trapaceiro for atingido aqui, ele não se torna mais poderoso do que poderia imaginar. Apenas perde um monte do seu progresso.
Isso Antitrapaça. é bom porque A menos que você viva numa caverna, deve saber que Call of Duty Warzone é um spin-off de Battle Royale Online, criado em 2020 para aproveitar o hype de jogos como Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Naturalmente, esses jogos são extremamente competitivos, fazendo com que os jogadores desesperados por aquela doce vitória se esforcem ou trapaceiem, claro. Agora, Call of Duty sempre foi notório como um paraíso para hackers, só que dessa vez os desenvolvedores Raven e Infinity Ward decidiram tomar providências. Eles implementaram um software anti-cheat chamado Ricochet e usaram para criar algumas surpresas desagradáveis para os hackers. As pessoas somem. Conseguiu perceber? Quando o nosso trapaceiro começou a atirar num jogador legítimo, esse jogador ficou completamente invisível e conseguiu derrubá-lo. Todo jogador atacado por um trapaceiro basicamente se torna um ninja sobrenatural que os hackers não conseguem derrotar. Isso que eu chamo de karma. Mas vale a pena notar que softwares anti-cheat como Ricochet, é como fosse um hack pros de má qualidade, não são confiáveis. Então, desde que essa contramedida foi implementada, os hackers encontraram maneiras de contorná-la. Em alguns casos, até mesmo se tornarem invisíveis. My God. Wait, no, he's just invisible. He's just literally invisible. He's not under the map. Droga, isso fazia por água abaixo toda aquela teoria do karma. Virando pássaro. O jogo de tiro tático Arma 2 de 2009 é bem conhecido tanto pelo seu combate realista quanto por suas medidas anti-pirataria insanas. O jogo apresenta um programa que se chama Fade, que é projetado para fazer com que uma cópia craqueada do Arma aos poucos desande para o que só pode ser descrito como loucura. Para começar, tudo vai parecer normal, até que a precisão do jogador seja reduzida de maneira repentina e drástica. Isso torna o jogo impossível de jogar, mas isso é só o começo. Depois disso, os cartões de título começam a piscar no meio do jogo antes que a visão do jogador fique toda trêmula. Nossa! Caramba, fiquei até enjoado, mas as coisas só pioram. Por fim, o jogador pirata é transformado num pássaro e colocado pra voar. Tô falando sério. E isso vem acompanhado por uma mensagem que diz: bons pássaros não voam pra longe desse jogo. Eu só tenho a mim mesmo pra culpar. Bom, se ser transformado em um pássaro não dá uma lição aos piratas sobre roubar videogames, então não sei mais o que vai funcionar. Não tão super assim. Alguém aí lembra do filme Superman Returns de 2006? Não? Pouca gente lembra. Foi um filme amplamente esquecível e não foi muito bem nas bilheterias. Então as chances de você ter jogado seu videogame de mesmo nome são quase nulas. Foi uma adaptação muito ruim, além de uma outra coisa: como lidava com jogadores trapaceiros. Como outros jogos melhores, Superman Returns tinha um menu de truques embutido, onde os jogadores podiam inserir códigos para bônus, mas eu não recomendaria usá-los. No momento em que um jogador coloca um desses códigos no menu, ele recebe uma conquista de 0 game score, chamada Not That Super, ou em português, não tão super assim. A mensagem vem com uma imagem condescendente do Superman balançando o dedo pra você. A descrição diz: inserir um código de truque em um apelo desesperado por ajuda. Eita, é pra fazer qualquer um se sentir patético. Mas isso não é tudo. Depois de trapacear e ser premiado com essa conquista, você fica completamente incapaz de desbloquear outras conquistas mais desejáveis. Considerando o quanto os jogadores adoram conquistas, isso pesa bastante. Não tem nada como entrar num jogo esperando se sentir um super poderoso e sair se sentindo um perdedor total. Por outro lado, se você comprou essa farsa de jogo, aí talvez você mereça mesmo. Condenando o trapaceiro. Se eu dissesse que em algum momento o que você tá prestes a ver foi um dos videogames mais impressionantes já lançados, você acreditaria em mim? Eu vi já esse jogo, foi esse jogo. Esse é o Doom, e quando foi lançado em 1993, mudou o cenário dos jogos para sempre. Depois do seu sucesso retumbante, a desenvolvedora id Software sabia que havia muito dinheiro a ser ganho com jogos de tiro semelhantes. Então, um ano depois, eles publicaram o jogo de tiro de fantasia Heretic na mesma pegada. Heretic provou ser um grande sucesso, especialmente entre os fãs de Doom. Só que ele tinha um segredinho traiçoeiro. Doom tinha vários códigos de trapaça que podiam ser inseridos para ativar melhorias
significativas, como invencibilidade ou equipar todas as armas. Como o Heretic Nossa. rodava na mesma engine, jogadores de Doom de longa data presumiram que esses mesmos códigos poderiam produzir resultados semelhantes, como esse, que deve garantir invulnerabilidade. Torna ele frágil. Ah, pois é, em Heretic ele te mata na hora. Aí se você tentar desbloquear todas as armas. Você fica sem elas. Isso é um... Sacanagem, hein? O jogador perde todas as armas e ganha um bastão péssimo. Se você tentar trapacear em Heretic, Você fica você tá sem condenado. elas. Basicamente é o contrário. Pixelado. Pra quem nunca teve o prazer de jogar The Sims, é um jogo de simulação de vida que lhe dá a tarefa de manter a vida de várias pessoas simuladas, chamadas de Sims. Bom, manter ou destruir. Não há nada que o impeça de queimar suas casas. Bom, quando The Sims 4 foi lançado em 2014, ele veio com uma proteção antipirataria que era extremamente adequada. Essencialmente, no dia a dia você tem que dizer aos seus Sims para fazerem tarefas básicas. Tô falando de coisas tipo dormir, comer e tomar banho. Então, para garantir que os jogadores não tenham que ver os seus amigos polígonos nus, eles ficam pixelados para proteger suas partes. Depois de sair do chuveiro e se vestir, essa pixelização desaparece. Quer dizer, pelo menos deveria, se você estiver usando uma cópia legal do jogo. Cópias piratas não removem a pixelização. Jamais. E sabe o que mais? Como algum tipo de vírus anti-diversão, essa pixelização se espalha até cobrir toda a tela do jogo. Ah, como se fosse um vírus, ele fica espalhando, ampliando. Boa sorte se você for jogar sem conseguir enxergar nada. A essa altura, o jogador pirata é basicamente forçado a comprar o jogo legalmente se quiser obter qualquer tipo de diversão, a menos que realmente goste de formas vagas. Nesse caso, seria melhor jogar Atari. Força de defesa bovina. Witcher 3 é um RPG de mundo aberto cheio de escolhas interessantes e oportunidades de lucrar com elas. Mas no início do jogo, o jogador é confinado a uma área de abertura relativamente pequena e só tem a oportunidade de ganhar pequenas quantidades de ouro enquanto explora. Então alguns jogadores ficaram meio impacientes. Eles queriam ficar ricos imediatamente e inventaram uma maneira atrevida de fazer isso. Existem algumas vacas pobres e indefesas na área que por acaso fornecem couro de vaca se você as matar. Agora, esse couro de vaca só pode ser vendido por uma pequena quantia de dinheiro, então dificilmente deixaria você rico, a menos, claro, que você tivesse couro de vaca infinito, né? Bom, jogadores coniventes perceberam que poderiam fazer as vacas renascerem infinitamente meditando. Meditar efetivamente faz o jogo avançar no tempo e recarrega todos os ativos, incluindo as vacas. Então os jogadores poderiam matá-las repetidamente, cultivar e vender suas peles e meditar de novo até que tivessem muito ouro. Tudo antes mesmo de deixar a cidade inicial. Naturalmente, a desenvolvedora CD Projekt Red não ficou muito feliz com isso, e eles queriam punir os jogadores que explorassem essa tática. A solução? A Força de Defesa Bovina. Pode parecer o nome de um anime muito ruim, mas na verdade foi uma parte genial de codificação. Depois de uma atualização, se um jogador usasse o método de meditação para matar mais de 5 vacas, ele ia ter uma surpresinha desagradável. Nossa, um Minotauro. Essa criatura aí é um Chort, um monstro super resistente que tá muito acima do nível para essa seção do jogo. Qualquer explorador de repente ia se deparar com essa aberração. Isso ia garantir que a sua tentativa de dinheiro rápido sairia pela culatra. Fico só imaginando as risadas de quem desenvolveu isso. Lara explosiva. Quando Tomb Raider foi lançado em 1996, ninguém poderia prever o quão grande se tornaria. O jogo vendeu muito e acabou dando início a uma das franquias mais reconhecidas de todos os tempos. Lara Croft se tornou um ícone. Então, quando a sequência Tomb Raider 2 saiu em 97, o hype foi imenso. Só que os jogadores rapidamente descobriram algo muito estranho. Ao inserir uma certa combinação de botões, a Lara meio que explode. Literalmente ela explode pra todos os lados. Interessante, mas qual é a explicação? Bom, na versão para PC do primeiro jogo, inserir essa combinação de botões dava ao jogador todas as armas. Ahá, então é um troll contra os fãs antigos que esperavam que o mesmo truque funcionasse. Bom, isso é totalmente possível, mas tem outra teoria mais explícita. Assim, os jogadores costumavam gostar muito da Lara. Tipo, eles gostavam muito dela mesmo. Tanto que começou a se espalhar um rumor de que um código secreto no primeiro jogo faria com que ela ficasse com as roupas de quando nasceu, entendeu? E os boatos
artefatos desse código simplesmente Meu não Deus, morriam. eu sou muito Então, a história safado. conta que um desenvolvedor de Tomb Raider 2 criou esse cheat explosivo e o vazou para os meios de comunicação, alegando que era o código que deixava ela sem roupas. Dessa forma, os jogadores pervertidos que tentassem dar uma espiadinha nela iam acabar tendo um game over bem extremo. E eu realmente torço para que isso seja verdade, mas até hoje ninguém sabe ao certo. Seja qual for o ninguém caso, viu. definitivamente é uma das trollagens de videogames mais legais de todos os tempos. E por falar nisso, chega de trapaças e trapaceiros por hoje. Qual delas foi a sua favorita? Alguma dessas aí já aconteceu com você? Me conta nos comentários e obrigado por assistir. Gente, eu gostei muito do vídeo. Qual foi a sua trapaça favorita? O do tanque. Do tanque. Do tiro. Que a aproximação fica menor. Porque eu acho que todos os jogos de ser assim. Eu achei que foi da galinha. Do tiro que quando atira sai galinhas. Eu achei aquilo incrível. Porque foi criativo. Porque ninguém imaginaria aquele negócio. E muito fora da caixinha. E também aquele que pede as armas. Que assim, você arma inimigo, quando bota no invisível, fica frágil. Você morre na hora. Mas o meu favorito foi da galinha. O meu favorito, sem dúvida, foi da galinha. É isso, gente. O vídeo por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.